Fala galera, estamos começando aqui mais um MD Ensino Cast, tá? Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, tá, Ju? Um cara fera. Hoje a gente vai falar sobre investimento. Como é que você tá, Ju? Como você investe já? Você tá... Eu invisto. Mas eu tô meio tensa aqui, Rafa, porque a gente tá sem o nosso chefe, né? Cara, o host principal aqui viajou. Na verdade, eu não podia falar isso, Ju. Não podia? Não podia porque ele não queria ter ido. Ele foi a contragosto. E pra onde ele foi, ele não podia dizer que era contragosto, porque é a casa da esposa, a casa dos pais da esposa dele. Então, Você expôs tudo então agora, né? Mas o problema é dele, né? Ele vai ter que lidar com a situação, não sou eu, não. Grande amigo. Na verdade assim, o Thiago é o nosso convidado hoje, tá? Thiago Rizzo, administrador, engenheiro. Vou falar igual o Maria Gabriela, tá, Ju? Que o cara tem um monte de né, a formação do cara que é bem rica. Assessor de investimento, planejador financeiro certificado e sócio da Critéria em inglês. Partners. Fala aí, Ju. Partners. Então, um cara de peso aqui que vai falar pra gente sobre investimento. O Thiago, ele atende muitos médicos aqui na Grande Vitória. Ele é um assessor de investimento. A ideia é trazer uma discussão sobre como investir. A gente sabe que quando se fala em investimento, nós médicos não temos isso na faculdade, Thiago. É uma coisa que é muito nova pra gente. Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo. A Ju tá no mercado de ações há muito tempo. Então, assim, eu acho que mesmo assim Vou dar umas dicas você aqui vai também, agregar ó. muita coisa. Vou dar umas dicas aqui também. Não é só o médico que não sabe sobre investimento, não. Administrador e engenheiro também não tem a mínima ideia o que é isso. Inclusive, na faculdade. Foi uma mudança de carreira para você, né, Thiago? Assim, foi uma progressão, uma coisa nova, né? Investimento veio... Exato. Eu comecei a minha formação na UFES, né? Com administração. E aí eu colei o curso de engenharia junto. E, enfim, trabalhava numa construtora. E sempre gostei do mercado financeiro, fazia algumas negociações de casa, estudava bastante, sempre gostei de bolsa de valores, né? Esses ativos. E um certo dia liguei para um amigo meu, falei, olha, você trabalha no mercado financeiro, o que sua empresa faz, né? É mercado financeiro formal, organizado? Ele, sim. Eu falei, então tá bom, então eu tenho interesse. Ele falou, tá bom, vem aqui, eu te conheço, a gente vai fazer uma entrevista com você. E desde então, tô há 7 anos já nesse mercado, né? Muito legal. Cara, falar de investimento, assim, num país como o nosso, que 80% da população está endividada, deve ser um desafio, né, Thiago? Sim. Na verdade, o investimento ele começou a se popularizar um pouco mais com essa questão das redes sociais, né? Do YouTube, do Instagram, onde você tem vários influencers. Não vou falar que eu sou um influencer, mas eu também posto vários conteúdos aí nas minhas redes. Legal. Isso começou a se popularizar um pouco mais. Em alguns momentos pro bem, em alguns momentos pro mal, né? Porque, assim, acho que informação demais, muita gente falando, acaba confundindo um pouco quem tá ouvindo. Enfim, e aí as pessoas começaram a se interessar um pouco mais. Ocorre que, assim, a gente tem 2 grandes problemas. Primeiro, que boa parte da população brasileira não consegue gerar um excedente de capital para poder investir. Isso é completamente compreensível. Claro. E segundo, que parte muito da vontade da pessoa de poder e querer investir, né? Então, na verdade, a grande maioria está no automático. Recebe ali o seu salário, os seus rendimentos e acaba gastando tudo e até um pouco mais com cartão de crédito, porque eles consideram o cartão de crédito parte do recebimento, né? E vira essa bola de neve e quando a pessoa acorda para a vida, digamos assim, o tempo passou e ela não teve nenhum tipo de acúmulo de capital para poder viver a posteridade. Legal. E assim, falando até um pouco da nossa área, Ju, nós médicos que temos um ganho variável, assim, faço mais um plantão, aumento meu rendimento. Isso ainda eu acho que ainda mais complexo, porque o cara vai aumentando o ganho, vai aumentando o padrão de vida, financia um carro esportivo e financia um apartamento de luxo, e aí daqui a pouco ele tá quase que uma corrida de rato ali, ele fica, né... Quanto mais ele gasta, mais ele trabalha, mais gasta, exatamente. Mais trabalha e Sim. nunca mais parou, né? Isso é uma coisa que eu sinto, pelo menos muitos colegas assim, passam dificuldade, mesmo com um ganho financeiro
interessante, passam dificuldades por conta de que realmente não sobra nada, tá sempre com uma dívida nova. Às vezes não sobra e às vezes falta, né? Exato. Tem colegas que você vê o salário do cara, é uma coisa gritante, mas o cara tá lá que não consegue parar de trabalhar nunca mais, que tá devendo não sei quantos mil. Exatamente. Isso acontece o tempo todo. Exato, e eu como assessor, eu já atendi mais de 1000 clientes, né? Então, assim, eu já conheci vários médicos de carreira com ótimos salários, né? Ótimos recebimentos, que tem pouquíssimo patrimônio. Ou seja, a pessoa faz uma renda muito boa e ela não consegue fazer um investimento, seja imobiliário, ou seja, através de uma corretora, né? Investimento líquido, e ela não consegue angariar isso. Agora, sobre essa vontade de comprar um carro importado, né? Aumentar o padrão de vida, eu tenho essa vontade todos os dias também. Só que essa é a diferença dos meninos para os homens, né? Por assim dizer, mas é esse ímpeto que você tem que controlar a todo momento. Claro. Os 2 pezinhos no chão, cada decisão tem que ser uma progressão, né, pensada. Thiago? Você tem que progredir com o tempo, cara. Seu ganho aumenta, Exato. E aí você sobra mais, e aí você pensa em voos mais altos, né? Eu acho Exato. E interessante que essa progressão do que você recebe versus o que você gasta, ela não é exclusividade dos médicos. Isso acontece na média dos seres humanos, né? Porque você vai aumentando você vai tendo mais disponibilidade, você vai aumentando naturalmente seu nível de vida ali. Aí tá o grande segredo, tá? De você, de fato, se comprometer com você ter atenção com isso, fazer coisas básicas, porque o que a maioria das pessoas, elas estão atrás, né? De respostas fáceis e mágicas, que é o quê? Eu vou procurar aqui como ficar rico rápido na internet. Cara, provavelmente você vai tropeçar e você vai fazer um mau negócio, sabe? E assim, eu acredito muito no básico bem feito, na rotina que você tem que cumprir e basicamente fazer isso bem feito é você, por exemplo, tomar notas das suas despesas, você trazer para sua consciência da onde que tá saindo, né? Cara, da onde que isso está saindo? E se você tiver essa rotina de anotar o que você está gastando, você vai começar a perceber quais são os seus gastos supérfluos, né? Você vai começar a ter um pouco mais de controle daquilo, porque é aquilo, cara, cartão de crédito automático, tudo é muito fácil de pagar, é muito fácil de tomar uma decisão, tava conversando... Divide em 20 vezes, né? Exato. Aquele aplicativo da Amazon que você tem ali no celular, cara, aquilo ali pra mim é assim... É verdade. É perigoso. Se for o caso, até deleta, né? Com certeza. E Thiago, eu já ouvi alguns podcasts dessa galera e a gente escuta falar que o maior investimento que a gente tem é no nosso conhecimento e no nosso trabalho e naquilo que a gente faz, né? Sim. Acho que talvez não tenha um investimento que dê tanto resultado quanto o nosso salário que a gente faz trabalhando. Então, talvez uma das formas de investimento seja também o que a gente faz, que é residência, curso, especializar, pensar em algo a mais. E às vezes, para quem forma agora, começa a trabalhar e às vezes já começa a ganhar muito dinheiro. Porque começa a dar plantão, um plantão atrás de outro, e aí vê aquele valor e pensa, poxa, não vou sair daqui, vou continuar aqui. Porque se eu vou para residência, a bolsa de residência é R$3.600. Não vou diminuir a minha qualidade de vida. Ou às vezes vai para residência, mas continua trabalhando igual um doido para tentar manter aquele padrão de vida que ele tinha lá atrás, né? E às vezes ele se frustra, porque às vezes ele não vai conseguir. Eu acho que tem que ter, de alguma forma, um planejamento, Thiago. Assim, eu acho que o colega, o que você ganha, como você ganha, tem que ter um propósito. Você não pode, eu ganho isso, gasto isso e gasto tudo que ganho. Não é uma coisa que é sustentável. Até porque a gente vai envelhecer, Ju, a gente vai lá na frente, talvez diminuir o poder de trabalho. E como é que você fica? Você vai passar dificuldade lá na frente. Então, isso é uma coisa que nós, profissionais liberais, temos que ter muita consciência disso. Você foi falando, eu fui lembrando, né? Hoje em dia a frase da moda é só se vive uma vez, né? Isso. Para justificar todas as cagadas que você faz. Mas você acorda no outro dia vivíssimo. Exato. A probabilidade de você acordar no outro dia vivo é maior, né? Assim, graças a Deus. Mas, Ju, o que você estava falando, eu concordo muito com isso. É claro que investir é importante, mas se você também não aumenta a sua renda, você tem ali um decréscimo do seu ritmo de acúmulo de capital, né? Isso aí, perfeito. Assim, talvez eu não seja a melhor pessoa para opinar se é melhor você começar dando os plantões, né? Eu acho que vocês têm até mais base do que isso. Mais técnica, né? Exato, e até às vezes pessoal, a pessoa precisa, né? Mas enfim, e tem uma coisa que eu estava conversando com o Rafa antes da gente começar, que a parte do mindset
é muito importante. Vamos traduzir isso, né? É como que você pensa a respeito de um tema, que no caso é investimento. Se você não começar a internalizar esses conceitos, você vai parar na primeira dificuldade que você encontrar. Porque, de fato, né, você ganhar ali seus 10 mil, seus 5 mil que seja, e isso se tornar disponível para você, talvez um médico recém-formado que nunca teve isso, o cara se vislumbra. Exatamente. E isso vira uma rotina e depois para ele, como qualquer rotina, para você largar ou para você colocar em prática é difícil, né? Você tem uma ruptura, né? Exato. Então não é fácil não. Não é fácil mesmo. Mas, Thiago, assim, por que investir, assim? Essa é uma pergunta, assim. Porque, cara, eu trabalho, guardo, sobra um dinheiro, eu guardo. Por que eu tenho que investir? Não posso botar isso na poupança lá e tá tudo certo. Por que tem que estudar ou tem que buscar uma assessoria financeira? Por que isso? Por que eu não simplesmente não posso guardar isso na poupança lá e lá na frente usar desse patrimônio que eu construí, de alguma forma? É bem complexa essa resposta, né? Vamos começar pelo básico. Primeiro você tem que investir para você defender o poder de compra do seu capital, né? O que quer dizer isso? 10 mil reais hoje já não compra a mesma cesta de produtos, né? Já não compra aquele serviços ou produtos que você comprava há 10 anos atrás, né? Então, assim, você precisa investir para primeiro preservar o poder de compra do que você tem em mão. E ligado a isso, que é muito importante também, você precisa investir porque, principalmente vocês médicos, vocês dependem muito de estarem presentes ali, né? Eu acho que o serviço da medicina, ele depende muito de você estar ali na sua mesa de cirurgia, ou você estar dentro do seu consultório, né? Você depende disso. Claro que eu conheço vários médicos empresários que recebem dividendos de empresas, né? De iniciativas até como essa aqui da MD Ensino, que é muito legal. Só que a grande maioria depende de estar na função. E a gente acaba perdendo essa energia ao longo do tempo, devido ao avanço da idade. E, cara, você precisa ter alguma reserva financeira para se manter na sua posteridade, né? Perfeito. Então, isso é muito importante. É claro que a gente não só investe, né? Porque senão a pessoa vai falar assim, eu vou investir meu dinheiro só para usar quando eu estiver velho, então não quero esse negócio não. Ficou muito ruim para mim, tá muito longe e tal. Não é só isso também. Para você chegar nos seus projetos, né? Por exemplo, eu quero comprar um carro daqui a 5 anos, então eu vou lá e começo a juntar para isso, né? É você realizar o seu sonho, seja de viagem, seja de construir uma casa, comprar um apartamento. Então, assim, se você não tiver esse planejamento, simplesmente vai escorrer pelos dedos por coisas básicas que você não teve o cuidado de se preocupar, né? Então, eu acho que o porquê de investir é esse. E muito importante também, vou falar uma coisa aqui, não quero ser invasivo, né, com os médicos ou até agressivo. Mas assim, boa parte da formação do médico, o médico ele é médico mesmo, né? Cara, vocês sabem fazer a parte clínica, a parte de cirurgia muito bem, e às vezes quando vai tratar de finanças, não estou falando isso de todos, tá? Claro. Conheço médicos, assim, os caras são geniais, sabem muitas coisas, mas da parte empresarial, da parte de meios de pagamento, estratégias de negócio, acaba ficando um pouco a desejar. Então eu acho que você estudando um pouco sobre investimento, você se torna um pouco mais independente e começa a tomar decisões melhores, né, nos negócios que vocês farão. Claro. Porque assim, geralmente o médico, ele, em relação à média da população, tem uma renda superior, né, por assim dizer, até por isso que é uma profissão assim, super requisitada, e a gente sabe. Só que assim, se você não se utilizar dessa renda que você acaba tendo de forma inteligente, você vai fazer péssimos negócios ou nenhum negócio. Você vai acabar gastando tudo. Com certeza. Thiago, você falou ali um pouquinho sobre inflação, assim, sobre perda de valor de moeda. A gente tá vendo aí, eu estava até vendo uma reportagem que 29 anos do real, R$1 hoje compra, R$1 naquela época compra hoje 12 centavos, tem um valor de 12 centavos de real. Cara, isso é uma grande verdade mesmo. Sim. Eu lembro de comprar 10 pães por R$1. Hoje a gente não compra, R$10 para comprar 10 pães mesmo. Então, realmente, o poder da moeda... E aí a gente tem índice de inflação aí, que para mim, Ju, não sei se reflete bem a realidade dessa história, sabe, Thiago? Porque a gente... Sim. Cara, a inflação A gente tá discutindo sobre reduzir taxa de juros, é uma discussão que se tem hoje no mercado financeiro aí, mas... Sim.
Cara, pra mim, as coisas estão muito caras, cada vez mais caras. Não sei o que você acha, Ju. Tudo com preço de aeroporto, né? Exatamente, Ju. Exatamente. Você vai num supermercado qualquer, pô, parece que você tá embarcando, vai embarcar, fazendo uma viagem internacional. Complicado. Uma voltinha no supermercado se você não deu recentemente, você vai se assustar. Né? Isso aí. Porque realmente, até no supermercado, que é um lugar que a gente vê como maior disponibilidade de preço, né? Mas enfim. Sobre essa questão da inflação, é engraçado, né? O que causa inflação, basicamente, num país? É você aumentar a disponibilidade de moeda, né? Então, se você tem um governo que gasta desenfreadamente, o governo precisa se financiar, ou seja, ele precisa de dinheiro, e geralmente isso vem por meio de aumento de impostos ou até de emissão de moeda, impressão de moeda, né? A gente fala em imprimir moeda, pode imprimir a cédula ali da moeda, ou criar na casa da moeda aquelas moedinhas, mas é mais a criação de recurso, de dinheiro digital, enfim. Isso você acaba inundando o mercado de reais e você tem esse efeito da inflação. Ou seja, você tem mais disponibilidade de reais no mercado, eles passam a valer menos. Perfeito. Coisas mais raras têm a tendência de ter um acréscimo de valor, né? Por exemplo, o ouro, se você pegar a cotação dele ao longo do tempo, claro que ele tem altos e baixos, porque ele também é uma renda variável, vamos dizer assim, né? Ele tem uma volatilidade, mas ele ao longo do tempo ele tem uma valorização em relação ao dólar, vamos dizer. Claro. Porque ele é um ativo mais escasso, tá? Passada essa parte mais técnica, entrando agora na parte da inflação, na inflação dos indicadores, como você está falando, né? Aqui no Brasil, a gente segue basicamente 2 indicadores. O que é oficial, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é um índice do IBGE, então é o governo que tem a mão nisso. Complicado, né? Então, esse é o índice oficial utilizado até para a tomada de decisão do Banco Central. Né? O que manda, por exemplo, na taxa de juros, que é o que você estava falando, que é a famosa taxa Selic, né? Você fala taxa Selic, a pessoa dá tilt, né? Taxa Selic, que é isso? Enfim, o que manda na taxa Selic basicamente é a inflação. Se você está com a inflação alta, você tem que subir a Selic para você controlar a inflação. Né? E foi isso que aconteceu. Na pandemia, né, em 2020, foi aquela loucura nos mercados. A gente teve uma impressão de moeda, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa, muito forte no mundo inteiro. E isso causou um choque inflacionário. O dinheiro das pessoas passou a valer menos. Né? E aí o Banco Central se viu obrigado a subir essa taxa de juros, controlou a inflação, agora deu uma colapsada a inflação, né? Ela estava em torno de 12 lá para trás, agora está 3, 4. Parece que vem sendo controlada mesmo. Vem sendo controlada, e isso abre espaço para cortar essa taxa de juros, né? Apesar da gente não sentir, Ju, eles estão dizendo que está sendo controlada, mas eu não senti ainda não. Para mim tá tudo caro aí, não compro nada. Mas a sensação é de descontrole total, né? A bolsa da residência não aumenta de jeito exatamente. nenhum. Essa aí é difícil. Mesmo, eu acho que essa é a última que a inflação não chegou ali não. Não tem indexação nenhuma. Não. Mas a gente falando do IPCA, o IPCA ele é um índice de inflação que mede uma cesta de produtos e serviços de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Então o que acontece? Isso aí pega um pouco da parte de alimentação, de vestuário, de transporte, né? A passagem do ônibus que a pessoa utiliza, de cinema, de entretenimento e tal. Só que a cesta do IPCA, né, que são esses ativos que a gente está falando, ele acaba refletindo mais a cesta de famílias com um poder aquisitivo menor. E a gente tem aquele outro índice de indexação à inflação que se chama IGPM, que é o Índice Geral de Preços. Esse já é calculado pela FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, e ele é um índice um pouco mais volátil. Por quê? Porque ele retrata, ele pega bastante do câmbio, né, do dólar. Então, por exemplo, se você tem aí um dólar subindo bastante, ele vai refletir muito forte no IGPM. E ele também pega a parte dos insumos, né? Porque enquanto o IPCA só pega a cesta de consumo, o IGPM ele pega a cesta de insumos, né? Ele pega a cesta de material de construção e também pega a cesta do consumidor. Né? Então ele acaba sendo um índice mais volátil, que eu acho que se assemelha mais próximo à realidade. À realidade do médico. Né? Porque geralmente o médico ele tem um poder aquisitivo maior. Então, assim,
cara, se a gente tem uma inflação hoje rodando a 4% ao ano, vamos dizer assim, eu acho que a cesta do médico é mais cara do que isso. Entendi. Né? Então, o médico ele vai sentir os produtos mais caros do que, vamos dizer, uma família de um poder aquisitivo um pouco menor. Legal, Thiago. Cara, assim, acho que você falou muito bem, assim, investimento é mudança de mindset, assim, pensar em investir é pensar em mudar a maneira que você enxerga as coisas, como você enxerga seu ganho, seu gasto. Beleza, mas do ponto de vista objetivo, assim, como começar a investir? Como é que existe um perfil, você tem que traçar um perfil, existe uma composição de carteira, vou investir em ação, vou investir em... Como é que funciona isso? Acho que às vezes também é difícil, Rafa, porque, cara, a gente estuda droga, a gente estuda choque, sei lá que ativo que é melhor, não sei se os Estados Unidos vai fazer não sei o que lá, que vai impactar o Brasil. Ju, eu achei que você era investidora de Bitcoin. Ela tem esse problema. Não, mas tô vendo que nem caderneta de poupança ela não, investe, você quer saber a minha carteira? Depois você conta. Arrasta pra cima. Cara, na verdade, o gráfico da bolsa lá, você tá sabendo ler nada, né? Tá vendo só eletrocardiograma. Exatamente. Sim. O gráfico dela é outro. Exato. Que eu também não sei ler, né? Então, tudo bem. Seguinte, cara, como que vamos começar a investir? Bom, geralmente quando você quer começar alguma coisa, você já quer partir para ação ali, você fica até um pouco ansioso, né? Caramba, preciso investir. Cara, calma, né? Respira. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o mínimo de conhecimento nessa área. Tem bastante coisa no YouTube, né? Eu acho que tem muita coisa interessante para ver no YouTube. É só tomar cuidado com aquelas ofertas mais espetaculosas, né? Para que não caia no conto do vigário. Eu indico, assim, todas as vezes eu indico 2 livros que eu acho que serve para todo mundo que quer mudar a cabeça em relação ao investimento. Primeiro é Os Segredos da Mente Milionária, para você aprender a lidar com dinheiro, quebrar algumas objeções a respeito do dinheiro, porque aqui no Brasil foi muito pintado que o dinheiro é mal, que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo. Cara, não, o dinheiro é um meio para você adquirir as coisas, realizar seus sonhos, né, ajudar pessoas e talvez né, fazer ali... Existe uma demonização do ganhar dinheiro, né, Thiago? Exato. Pô, se você não estiver fazendo nada de errado, que mal tem, né? Pelo contrário, acho que você está agregando até mais valor. Mas enfim, Os Segredos da Mente Milionária, eu recomendo, e Pai Rico e Pai Pobre. Assim, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, mas sabe qual que é mais impressionante? As pessoas não fazem nem isso. Se fizessem, né? Se lesse um Pai Rico e Pai Pobre, ia entender o que é um ativo de forma fácil. Passivo, né? Um passivo, né? Que é o que você falou lá do apartamento, do carro, enfim. Então, assim, eu indico muito esses livros para que a pessoa se prepare e modifique ali a sua forma de pensar. Feito isso, você está pronto ali para pular para dentro da bolsa de valores? Claro que não. Ali você já começou a entender o jogo do dinheiro, né? Que nesse caso não tem nada de jogo, porque é muito sério o que você vai fazer. Então, quando você for começar a investir, né, uma coisa que eu recomendo é que você abra uma conta numa corretora conhecida, tá? Não vou fazer merchan da qual eu trabalho, da qual eu tenho parceria, mas enfim, as duas maiores... Se você quiser fazer, Thiago, Luiz, pode botar o Pix aí, que ele pode fazer um merchan à vontade. Já coloca o QR Code. Brincadeira. Enfim, não, mas bom, já que me permite falar, eu acho que se você abrir uma conta na XP Investimentos ou no BTG Pactual, você está muito bem servido. Sim. Qualquer um dos dois. Porque você vai encontrar disponibilidade de investimentos com qualidade, né? Até melhor que via os bancos. E, cara, definitivamente comece de forma conservadora. Não se arrisque demais. Porque o que acontece? Quando você vai descobrindo esse mundo de investimento, você vai vendo que a renda fixa ela é um ganho constante, mas ela é um ganho mais tranquilo, mais paulatino. Você vai descobrindo ali uns fundos multimercados que você olha para trás e você fala, caramba, tem um histórico super legal de rentabilidade, mas pô, foi a rentabilidade passada, aqui que vai vir para frente, né? E aí você fala assim, caramba, agora eu vou entrar para as ações, comecei a estudar opções, mas enfim, geralmente uma pessoa que é mais ansiosa, ela já entra ali na parte das ações, que foi o meu caso. Eu descobri que eu sou ansiosa. Você é ansiosa? Sabe o podcast passado que eu descobri um monte de erro meu? Então, eu continuo descobrindo. Exato. Mas eu passei por isso, tá? É até legal você falar isso, porque o cara, realmente, quando ele começa, ele quer ver um retorno muito rápido. Sim. Vou comprar uma ação hoje, a ação caiu, vou vender,
Não pode ser assim, né? Essa preferência temporal, isso faz parte do mindset, eu acho, que é olhar isso com uma perspectiva de tempo maior, né, cara? Sim, não, completamente, assim. Na verdade, já parou para pensar que tudo na vida que você abre mão do curto prazo em detrimento do longo dá certo? E o contrário também é verdade, né? Se você quiser coisas de forma muito rápida, você acaba tomando decisões ruins. Mas, enfim, é uma observação que serve para investimentos, porque quando você começa com investimento, o seu ganho é bem marginal, ele é pouco ali do seu capital. Pô, você começou com 5 mil, 10 mil, você vai ver ele devagarzinho. Só que você tem que ir formando essa bola de neve ao longo do tempo, né? Sim. Você tem 5 mil, daqui a pouco você tem 50, daqui a pouco você tem 70, e os seus rendimentos vão aumentando, e os seus aportes vão aumentando, e essa bola de neve vai ganhando velocidade. E aí tem a história dos juros compostos, né, Thiago? Assim, é isso. O seu capital vai ficando maior, e aí a sua rentabilidade que se mantém, mas é em cima de um capital cada vez maior, né, cara? Isso varia, mas em cima de um capital cada vez maior. Então, é juros sobre juros, né? Essa ideia é muito juros interessante. Sobre juros. Perfeitamente, Rafa. Até pela renda fixa, né? Muita gente fala, caramba, você não vai ganhar nada na renda fixa. Isso não é verdade. Os juros compostos, o principal fator que faz você ganhar muito dinheiro no longo prazo é o tempo mesmo, né? Sim. Porque vai sendo juros sobre juros, você vai acumulando capital, aportando mais, e como eu disse, né, essa bola de neve ela vai crescendo e vai ganhando velocidade. Daqui a pouco é só você pegar uma calculadora financeira e colocar uma aplicação aí de, sei lá, R$1.000 por mês por 20, 30 anos, cara, você faz uma fortuna no longo prazo, sabe? E se você aumentar a renda, como a Ju falou, aumentar a capacidade de aportar, nossa senhora, assim, você de fato faz. Isso não quer dizer que é claro que um investidor conservador, e até o médico que está começando, eu indico realmente que comece com 100% de renda fixa. Porque eu faço aquela analogia com um lago num lugar gelado. Assim. Você está, sei lá, você está lá nos Estados Unidos, você tem um lago que você nunca viu na sua vida e você quer entrar nele. Você fala, porra, eu tô aqui nesse parque maravilhoso, quero entrar nesse lago. Cara, você vai pular de ponta? Um monte de gente pula, né? Mas assim, a analogia é, cara, bota o dedinho, vê se está frio demais. Botou o dedinho, não se machucou, achou tranquilo, atende ali suas expectativas, aí você coloca ali o pé inteiro, né? Aí daqui a pouco você coloca a perna e vai fazendo essas experiências, porque de fato, se você pegar seu dinheiro inteiro, colocar tudo em ações logo, ou você dá sorte de tudo subir no curto prazo, ou você vai se machucar, vai perder o controle. Eu pego vários casos desses. Ô, Thiago, mesmo quando você dá sorte e sobe tudo no curto prazo ali, cara, isso também não é saudável, porque daqui a pouco você vai botar mais dinheiro porque você acha que aquilo ali não tem fim. Sim. E também é problemático, né, cara? Exato. Rafa, cara, perfeito. Eu costumo te falar, assim, que você pode você executar coisas erradas ao longo da sua vida, até como profissional, né? Claro. Você pode até ter, assim, cara, pô, economizei um tempo num procedimento cirúrgico. Cara, faz isso em série pra você ver. Sim. Uma hora você vai fazer uma barbeiragem, você vai colocar, de repente, até seu CRM em risco por conta de uma prática errada. Isso nos investimentos também é verdade. Porque o cara vai ganhando confiança, Thiago, ele vai ficando... né? Ele banaliza as coisas. E, cara, dinheiro, medicina, tudo que você... Isso é muito sério, cara. Sim. Né? Você tem riscos grandes envolvidos, né? Então, não dá pra você brincar com o fruto do seu trabalho, sabe, Ju? Você juntou lá, né? E aí você bota num ativo que você não conhece porque subiu 100% nos últimos 2 meses. Será que é por aí? Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. O médico ou qualquer outro profissional, às vezes tem uma visão de mercado financeiro de um ganho instantâneo e alto demais. E se isso não acontece, ele quer desistir também. Então, não dá para ser 8 ou 80, né, Thiago? Exato. E aliado a isso... criou-se em volta do tema investimentos uma aura santa e, né, caramba, isso aqui é só coisas de ações, de mercado financeiro, né? Você tem que saber muito para fazer isso aqui. Cara, não é isso. É mais simples do que parece. Basta que você faça o básico, entenda alguns botões do seu aplicativo ali de investimentos e tome as decisões com cuidado. Tem uma estratégia e seguir aquela estratégia e as coisas caminham, né? Ô, Thiago, e dá pra começar a investir com qualquer valor, assim, pra quem não sobra muito no final do mês? Dá pra botar lá 10 reais, assim? Olha, dá. Pior que dá, porque dá pra você comprar aí um fundo imobiliário. Aí o Luizão quer ali, ó. O Luizão gostou da ideia. E aí, Luiz?
Uns 10 não, uns 30, né? Tá tranquilo. 2 paçoca. Esse cara, Luiz, todo fim de semana esse cara tá em Pedra Azul, cara. Então, assim, eu não sei como é que tá essa questão de investimento, mas vivendo bem ele tá vivendo. Verdade. Né, nossa, mãe, esse cara viaja o tempo inteiro. Né, Luiz? Lógico. Tô querendo ir também. Mas, enfim, dá para começar, tá? Com pequenos valores, com certeza, até para você testar ali a plataforma, né? As pessoas ainda têm essa desconfiança, caramba, deixa eu botar pouquinho aqui para ver se esse lugar aqui é confiável mesmo, né? Uhum. Hoje o mercado brasileiro, seja XP, BTG ou até dos grandes bancos, ele é super bem regulamentado, né? A gente tem, nessa parte de investimentos, tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia super bem reconhecida aqui no Brasil e fora do Brasil, né? A gente tem o Banco Central também fazendo essa supervisão, né? Essa regulação e supervisão. Então, assim, é tudo muito bem estruturado, né? Você está fazendo uma aplicação formal, regulamentado. Então, assim, fique tranquilo em relação aonde você está colocando a custódia do seu recurso. O que você tem que ficar preocupado mesmo é no risco que você está tomando na aplicação. Claro. Né? Mas o valor em si não é um problema você começar com pequenos valores. Não, de forma alguma. E me parece que ficou muito mais popular o investimento, né? Acho que antigamente, pelo menos eu tenho essa visão, acho que meus pais... Investimento era coisa de grandes empresas, de coisas muito além da gente. E agora parece que isso é legal, eu acho isso muito positivo. Eu acho que até a população na Bolsa hoje, né, Thiago, isso tem aumentado muito, né? O número de CPFs na Bolsa tem crescido muito, e né? o dinheiro circulando, isso é muito bom. Exato. Existe uma correlação de quanto mais desenvolvido o mercado de capitais, mercado de investimentos de um país mais desenvolvido é esse país. Né? Então você pega os Estados Unidos, que é um mercado de capitais super pujante, que é um país muito mais desenvolvido que nós. Então, assim, realmente, tá bem mais popularizado, porque hoje em dia a gente tem acesso à informação, né? Investimentos que antigamente só eram reservados para investidores profissionais, investidores qualificados, ou seja, que tinham um capital maior investido, que tinham um conhecimento técnico maior, hoje em dia está disponível para qualquer investidor de varejo, né? Que a gente chama, né? Investidor menor, investidor de varejo. Essa é a palavra utilizada. Então, assim, realmente, hoje em dia, cara, você tem muita opção para fazer. E assim, se de fato você não souber o que fazer, você pode procurar um assessor de investimentos. Sim. Inclusive, a minha empresa trabalha com isso. A gente tem uma pegada de ausência do conflito de interesse. E isso você tem que tomar cuidado também, porque às vezes o que a pessoa está te indicando para que ela gere uma comissão e tal. Então você tem que ter um vínculo de confiança muito grave ali com o seu assessor. Isso é muito legal, né, Thiago? Porque a gente tá mexendo com dinheiro, né? Se você tem um interesse terceiro no meio da jogada, é muito ruim, né? Sim. Construir uma relação com o assessor dessa maneira. E às vezes você não tem conhecimento para saber se aquele cara ali tá às vezes te tirando dinheiro a mais. Exato, eu não sei. Ou te indicando um caminho. fundo porque favorece ele em algum aspecto, né? Exato. Assim, hoje em dia, quando você abre uma conta em qualquer uma das corretoras, né? Já são contas comissionadas, elas geram comissões, né? Então, assim, você consegue vencer isso, né? Sim. Eu, por exemplo, trabalho via XP, né? A gente tem a gente usa a plataforma da XP para atender nossos clientes de investimentos. Então, a gente consegue quebrar essa questão do conflito de interesse via o estabelecimento do FII fixo, né? Que o cliente paga uma taxa para a gente assessorá-lo. E aí, qualquer ativo que ele entra no mercado, de renda fixa, ações, fundos, qualquer um deles não me paga mais ou a menos por eu estar falando. Legal. Então, assim, eu desconflito o ambiente, sabe? Fica muito mais sincero, né? Exato, fica virtuoso. Muito legal. Exatamente. Mas, Thiago, a gente falou um pouquinho sobre como investir aí, mas, cara, existe um perfil para cada investidor, né? Assim, eu tenho um perfil, não sei qual é o perfil da Ju, mas meu perfil é um perfil mais agressivo, tá, Ju? Eu sou conservadora. Você é conservadora? Sou. Eu tenho medo. Cadeia de meu dinheiro é muito suado, Rafa. Meu dinheiro é muito sofrido. De todos dia eu vou ser mais rico igual você. Ô, Ju, não. Mas... É o que o Thiago falou aqui. Eu acho que é perspectiva temporal. Isso é uma coisa que traz mais tranquilidade. Porque se olha num intervalo de tempo muito curto, realmente ativos de mais risco trazem realmente muita ansiedade e terror, né, cara? Mas voltando assim, você faz essa estratégia, você senta, conversa com o seu cliente e define o perfil, é isso, né? Cara, com certeza, assim, a primeira coisa é você fazer um Know Your Client, que a gente chama, que é você conhecer o seu cliente, o que ele faz, qual que é a profissão dele, qual que é até a estrutura de casamento, se tem filho, se não tem, porque ele entra
todo numa análise de planejamento financeiro, na qual o investimento está dentro disso. Vamos focando só dentro do investimento, Perfeito. aí você tem que fazer algumas perguntas para o seu cliente para ver assim, se de fato, você vai precisar do dinheiro no curto prazo, então você não pode colocar ativos mais longos. Você pode ficar quanto tempo com o seu recurso retido? 2, 3, 5 anos? Aí você estrutura uma carteira, você ajuda nessa estruturação de carteira. Nossa. Agora, o perfil, de fato, você vai percebendo, você vai fazendo algumas perguntas, você vai percebendo no comportamento da pessoa. Uhum. Por exemplo, quando a Ju, por exemplo, falou assim, não, cara, eu sou conservador e meu dinheiro é muito suado. Eu já sei que ela é conservadora. Ela não precisa falar mais nada, entendeu? Você foi muito sincera, né, Ju? Nossa. Não adianta você vir com Bitcoin na carteira dela. Não mesmo. Deus me livre. Mas, Thiago, assim, aí falando de risco, um pouquinho de risco, assim, Show. e aí comparando, assim, falando em Brasil, com essa taxa de juros muito alta, tem gente que fala, cara, investir em ação num país que paga uma Selic tão alta, um CDI tão alto, faz sentido. E aí, eu já vi alguns comparativos entre renda fixa e renda variável, o Ibov, que é nossa bolsa, né? Compara isso, e realmente parece que o CDI ganha... É melhor, né? Como é que você vê isso, cara? Como é que você... O cara, quando vem com essa conversa pra você, como é que você trabalha... não existe renda variável, realmente não faz sentido renda variável no país. Como é que se enxerga isso? O que você entende disso aí? Rafa, essa pergunta é muito boa. O que acontece? Eu não sou muito fã de você investir na bolsa via índice, né? Que é mais ou menos o que você está falando. Vou tentar ser menos técnico. Tá. Eu não gosto de investir na bolsa na média do mercado, na média do que a bolsa vai dar. Uhum. Eu gosto de fazer uma seleção de ações dentro da minha carteira. Inclusive, eu tenho uma metodologia bem interessante para isso, que eu vou atualizando a minha carteira dos meus clientes ao longo do tempo, com pequenas mudanças, até para não gerar grandes despesas operacionais, porque senão não faz sentido, tá? Então, assim, e que se você olhar isso historicamente, você acaba vencendo em muito o próprio Ibovespa aqui no Brasil. Né? Assim, agora, respondendo diretamente, eu vou para o CDI, que é a taxa de juros que você carrega ao longo do tempo, a taxa de juros média no Brasil, ou eu vou aplicar em bolsa. Cara, isso daí, na minha opinião, é nenhum e nem o outro. Eu acho que você precisa fazer uma diversificação do seu portfólio, porque o que você vai perceber que se você aplicar só em risco e se você aplicar só em renda fixa, você vai perceber que o seu patrimônio, ao longo do tempo, ele vai ter uma performance superior com os dois combinados. Legal. Do que só em renda fixa ou só em renda variável. Se você combinar os dois, ao longo do tempo você vai tendo Porque assim, Thiago, tem pessoas que cara, eu só invisto em renda fixa, eu só invisto em renda variável. Certo. Eu acho que isso é legal, você trazer isso até para desconstruir um pouco isso, sim, né, cara? Até porque sim. eu acho que é muito mais seguro pensar dessa maneira. Cara, eu tenho renda fixa e tenho renda variável. E aí, dependendo de como esse mercado se comporta, você vai ter uma performance que é mais... né? Você balanceia essa performance de carteira, né? Sim, cara, eu faço muito isso. Eu provoco muito no bom sentido os meus clientes, né? Porque a gente tem muito material para mostrar, trabalhamos com isso, né? Então, assim, quando a bolsa fica super barata, eu mostro os dados estatísticos, né? Eu mostro o valor dos papéis, né, de cada ação ali, e eu vou provocando o meu cliente. É claro que em nenhum momento eu posso ferir o perfil dele. Claro. Né? Por exemplo, a Juliana, ela é conservadora. Se ela for começar com um negócio desse, cara, é começar com 2% da carteira, 1%, entendeu? Para ela ir se acostumando e depois, eventualmente, se ela se sentir confortável, ela aumenta. Mas eu particularmente, sou defensor da diversificação de um portfólio, né, de uma carteira de investimento. Quando você fala carteira, você está falando ali, pensa no seu investimento como se fosse uma pizza, né? Você tem, sei lá, 50% dessa pizza é renda fixa. Uma carteira de 300 mil, por exemplo, seria 150 mil dentro de uma renda fixa. Os outros 150 mil estariam distribuídos ali entre, sei lá, fundos imobiliários, ações, fundos multimercados, e por aí, ativos internacionais, até o próprio Bitcoin que dá para se expor aqui via Bolsa Brasileira no Brasil. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer. E Ju? Eu gosto do fundo imobiliário. Você gosta de fundo imobiliário? Eu adoro ver o dinheiro caindo ali. E eu sou tão
pouco ansiosa, eu esqueço de olhar, Rafa. Às vezes isso que é passa, bom. sei lá, uns 3, 4 meses, eu lembro, eu abro o aplicativo, olha, tem dinheiro aqui. É legal esse negócio de olhar também. Isso também é outra coisa que eu acho muito interessante, Thiago. Essa história do cara pegar, abre o aplicativo. Esse mês melhorou. Isso é muito ruim. Com certeza. Porque aí o cara, eu vou vender, vou comprar, Aí Ansioso, ele foge da estratégia dele. Fica né, reativo cara? a todo momento. Exato. Só fazer uma digressão aqui. Fundo imobiliário não é um ativo conservador, Eu tá? sei. Tá lastreado. Eu sei. Só que ela gosta de ver pagando Eu gosto dividendo. de dinheiro Né? caindo ali, ó. Eu gosto. Não, mas legal, assim, isso é muito legal, porque eu tenho clientes com que são conservadores, mas que eles formaram uma carteira de fundos imobiliários comigo ali, né, no nosso negócio, e ele pinga esse dividendo todos os meses para ele, e ele já, desde o D0, né, desde o primeiro dia que ele começou a investir, ele sabe que os fundos imobiliários deles vão oscilar. Né? Porque, assim, fundo imobiliário é um investimento que você faz lastreado em imóveis ou então em renda fixas atreladas a imóveis, que te paga um dividendo mensal livre de imposto de renda para a pessoa física. Né? Então, essa sensação de estar recebendo dividendo todo mês, ela é maravilhosa, só que você tem que estar ciente de que você vai ter uma volatilidade na sua Às cota. vezes eu fico tanto tempo sem ver que o negócio já caiu, já subiu, eu não fiquei nem sabendo. É isso. Porque ao longo do tempo, imóvel não se valoriza ao longo do tempo? Sim. Fundo imobiliário é a mesma coisa, só que ele te mostra uma oscilação diária. Sim. Então, por exemplo, o imóvel que nós moramos, né? Na frente da minha casa, porra, não tem uma plaquinha falando quanto ela vende o tempo inteiro. E, inclusive, se tivesse, eu ia me surpreender. Eu ia falar, caramba, esse negócio aqui não é do jeito que eu penso. Por quê? Porque o imóvel tem uma liquidez baixa, ou seja, não é todo dia que você vai ter um comprador ali, né? Claro. Você fala, opa, quero vender meu imóvel. Não vai aparecer um cara querendo pagar o quanto você acha que vale. Aí, por exemplo, meu imóvel vale R$1 milhão. Pô, acha um comprador para R$1 milhão. Você vai achar um comprador para 700, 800. Talvez você ache para R$1 milhão, né? Digamos assim. Mas vai ter dia que vai ter um de 800. O mercado é isso, né? Você tendo pessoas se manifestando, o mercado de renda variável que eu tô falando, né? Pessoas se manifestando por quanto eles venderiam algo e outras pessoas falando por quanto elas comprariam algo naquele exato momento. E é legal essa questão. Eu acho que tem um mercado, mas também tem um cara que comprou ação lá Bradesco. Cara, você comprou ação, você é sócio da empresa. Sim. Na verdade, você não... E pelo menos a minha visão, tá, Thiago? Minha visão de investidor aqui, que você comprou, você é sócio. Cara, você não pode pensar em vender e comprar de novo. E pelo menos a minha visão é uma visão... Cara, eu tô sócio de uma empresa que eu acredito, que é sustentável, tem lucros recorrentes, e eu compro e vou... Ninguém na vida real, Thiago, entra numa empresa, é sócio de uma empresa, desvira, já não é sócio do outro dia, vira sócio de outra. Cara, eu acho que no mercado financeiro, na minha visão, também deveria ser dessa forma. Essa história do trade, de compra, vende, isso pra mim é loucura. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que em questão também, quanto tempo você quer o retorno do seu dinheiro? Não, claro. Eu tenho essa tranquilidade porque eu já botei na minha cabeça que aquele dinheiro é um dinheiro que não vou mexer ali. Se eu quiser, eu tenho que aumentar minha renda se eu quiser ganhar mais hoje. Sim. Pega um plantão Não, extra, mas eu o acho que é famoso isso. plantão extra à vista, sabe? É isso aí. Moeda Mas é isso plantão. mesmo, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Eu não preciso ficar olhando aquilo ali todo dia porque não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Exato. Mas tem gente que já investe pensando num retorno mais imediato. E eu acho, agora falando pra gente, tá, Ju? Nós, profissional, médicos, que trabalhamos muito, cara, não dá pra gente ficar nessa loucura de comprar uma ação. Eu acho que, não sei nem você, como é que você trabalha isso, acho que você compra e vende ação o tempo inteiro, que eu acho isso uma loucura, esse trade, olha gráfico, Tem cara, nem tempo pra isso. não dá pra gente, cara, não acho que seja... Assim, eu já perdi grandes somas de dinheiro fazendo trade, eu já perdi. E com consciência, tá? Depois de estudado, eu confesso isso. E o que eu quero ilustrar com isso? Que, de fato, é difícil. Porque é um jogo, né? Você meio que se vicia naquele negócio ali. A gente brinca, né, internamente, que a gente fala que bolsa de valores, em alguns momentos, se torna um cassino para rico. Porque, cara, você pode ganhar, pode perder, dá para você se alavancar. Ou seja, você consegue fazer operações no mercado que você ganha 10 mil reais muito rápido, sabe? Você perde também, às vezes até muito mais. Eu já vi aí 3, 4 clientes meus perderem mais de R$1 milhão por fazerem operações indevidas na bolsa, né? E eu sempre ligava, olha... tá acontecendo isso, você vai quebrar se continuar assim. Mas você vê que às vezes parte é até um pouco de vício, né? Mas enfim,
pessoa fica naquela esperança de ganhar. Assim, eu não recomendo mesmo o day trade. Assim, minha visão aí de investimento como um todo, Thiago, é de uma visão mais conservadora. Assim, na minha visão, Ju, eu acho que a gente tem que investir para proteger nosso patrimônio que a gente vem construindo de maneira... É isso. Né, fruto do nosso trabalho. Senão, cara, fica... Thiago, é uma loucura. Imagina, a gente trabalha lá, pega um dinheiro e aposta numa ação e num trade ali, perde um dinheiro que você demorou anos para construir, sabe, Ju? Então isso para mim pelo menos na minha cabeça, isso não é uma coisa que é tranquilo para mim. Parece cassino mesmo. Exatamente. Eu também não sou a favor do day trade, não. Tem até pessoas que são muito habilidosas, que talvez a gente nem conheça, que eu acho que tem algum sucesso até. Mas assim, a grande maioria das pessoas perde dinheiro. É uma coisa antinatural, mexe com as emoções, mexe com... os pecados capitais ali, então assim, não sou a favor. E sobre o que você falou, sobre você se associar à empresa, por que é muito fácil na Bolsa de Valores? Porque você se associa a qualquer empresa agora, né? O mercado está aberto agora, são exatamente 15 agora. Nesse momento você pode se associar a qualquer empresa listada na Bolsa agora. E se associar também é verdade. Se associa a qualquer momento também. Exato. Então, assim, Rafa, eu concordo com o que você está falando sobre você se associar, ter uma visão de longo prazo, só que a Bolsa, ela ainda, se você souber fazer com inteligência, ela ainda te dá um benefício, que é o quê? Eu tenho a rapidez de me associar, eu entrei ali naquela empresa que eu julgo ser um preço super barato, e você tem alguns indicadores para fazer isso, e estudos no mercado, materiais. E se aquela empresa ela começa a ganhar um valor muito rápido e você julga ali que é uma loucura do mercado, que não procede muito, desfaça a posição, coloque aquele lucro no bolso e tá tudo bem. Não é porque essa subida demorou 6 meses que, caramba, já me desassociei do negócio. Bom, não é... Perfeito. Eu acho que existe esse meio termo também. Tá? Ô, Thiago, tem que te perguntar aqui que tudo a gente tem que pagar imposto também, né? Sim. Então, como é que funciona isso? A gente até recebeu a galera do Dockstage aqui, cara. A gente discutiu sobre tributação, foi muito legal. Mas no mercado imobiliário, deixa eu falar uma coisa que se você tem um ganho, você tem que pagar imposto sobre isso. Como é que funciona isso? Sim, bom, cada classe de ativo é diferente, né? Essa parte de impostos. Mas eu acho que a mensagem mais importante que eu queria deixar na parte de impostos é o seguinte, anota aí. Não é o fato de existir a isenção de imposto que vai te fazer aplicar em determinado ativo. Né? Eu ouço muito isso. Não, mas eu quero algo com isenção de imposto. Perfeito. Não, eu acho que você não quer algo com isenção de imposto. Eu acho que você quer um retorno maior. Claro. Porque, por exemplo, Ju, se você aplica numa renda fixa 15% ao ano e ela não tem isenção de imposto, se você aplicar numa renda fixa 10% ao ano e ela tiver isenção, caramba, eu vou querer de 15%. Porque o meu retorno líquido, ou seja, após pagar o imposto... tirando o imposto, vai ser maior. Exato. Então, assim, as pessoas elas acabam, por ausência de conhecimento, obviamente, né? Eu acho que também um pouco de pressa, né? Para falar sobre o tema, elas acabam sendo muito drivadas, direcionadas para procurar ativos isentos. E beleza, a isenção é uma vantagem, mas ela não é o que vai definir a sua tomada de decisão. A história do fundo imobiliário é essa também, né? Que você tem uma rentabilidade mensal, né? E não tem imposto. Né? Acho que vai ser taxado aí, né? Tem essa discussão. Não, só se você estiver incentivando esse tipo de coisa, tá, Juliano? Né, Thiago? Nem foi bom você ter falado. Não, eu tô falando... Corta, Luiz. Pode cortar, tá? Pode cortar a residente. Tava tendo a discussão de que iria taxar os... Isso era uma intenção, né, do governo com essa reforma tributária. Nesse primeiro texto que foi aprovado não tem sobre isso, nem para dividendos de empresas, mas a gente vai ter que ver como é que vão ser a votação dos destaques, né? Eu tenho algum receio, sim, mas eu já ouvi e já li sobre o tema e eu vi que dizem que se você retirar esse benefício dos fundos imobiliários, você acaba com a indústria de fundos imobiliários, né? Então, talvez esse lobby da indústria de fundos imobiliários ele seja muito forte para que isso não ocorra. Então, eu acho muitas forças em jogo. Exato, né? Eu acho que pelo menos nessa parte de fundo imobiliário, eu acho que vai sair ileso. Ô, Glória. Eu acredito. Vai todo mês. Posso estar errado, vai continuar pingando lá. Isentinho. Mas assim, por exemplo, você tem a renda fixa, uma renda fixa que não é isenta, você tem um escalonamento, né, de imposto de renda. Então, você começa... Se você sacar de 0 a 6 meses, você paga 22,5 de IR. Se você sacar de 6 meses a 1 ano, você paga 20 de IR.
Se você sacar de 1 ano a 2, você paga 17,5%, e acima de 2 anos você paga 15% de imposto de renda. Privilegiando um cara que pensa a longo prazo, né, Thiago? Exato, exatamente. Isso é legal, cara. Isso é legal. Com certeza. Na parte das ações, você ao ferir o lucro ali nas suas ações, se você fez um day trade, você vai pagar 20% do que você ganhou. Né? Ou seja, você comprou e vendeu no mesmo dia. Se você comprou, por exemplo, a ação da Petrobras hoje a R$10 e você vendeu a R$20 amanhã, deu aquela pancada de 100% em um dia. Enfim, é incomum, mas é ilustrativo. Se você ganhou R$10 nessa operação, você comprou um dia, vendeu no outro, isso aí se chama swing trade, né? De um dia para o outro. Então você vai... Achei que era day trade, isso não é day trade, não? Não, day trade é dentro do mesmo dia. Dentro do mesmo dia. Ainda. Swing trade é como? Swing trade é acima de um dia. Tá. De um dia para o outro. Ou então, por exemplo, comprei Petrobras hoje e vendi daqui a 2 meses. Continua sendo como swing trade, né? E aí você recolhe 15% sobre o ganho de capital. Se você ganhou esses R$10, você vai pagar R$1,50, né? Que você vai pagar 15%. Sim. Legal. Entendeu? Legal. Ganhamos aqui, Ju, Critéria Partners. O Moleskine da Critéria para você. Muito legal, Thiago. Muito chique. Tem uma caneta aqui também, ó. Canetinha da Critéria. Muito legal. Vou anotar depois os fundos. Isso. Já anota aí os fundos imobiliários. O Thiago. Fechado. Com seus milhões. Isso. É uma grande cliente. Na verdade, sim, Thiago. Ela já tá fazendo a residência, já repetiu vários de anos. Eu não sei se é dificuldade ou porque ela gosta muito da residência, tá? Já repetiu várias vezes. Então, assim, ela é profissional em residência médica, né, Ju? É isso aí. Mas na pandemia a gente trabalhou um bocado, né? Isso. Sobrou um dinheirinho ali pra gente comprar um pãozinho no final do mês. Isso aí, Ju. Pagar o lanche do noturno. Tiago, falando agora ainda mais sobre mercado, e aí a gente se fala muito sobre ciclos de mercado. Mercado de baixa, mercado de alta, bull market, bear market. O que é isso e o que isso interfere para quem quer investir? Assim? Eu preciso saber se a gente está em baixa ou está em alta, ou compra em alta, vende em baixa, ou o contrário. O que faz, Ju? Eu não faço a menor ideia que seja isso. Exato. Eu já aviso que a gente está entrando agora numa fase que é um nível de técnico um pouquinho maior do que o que a gente estava falando. Cara, mas eu vou tentar... Se preparem, Ju. Se prepara. Eu vou tentar ser um pouco bem elucidativo. Quando você... Engraçado o nome, quando você fala bear market, você está falando que é um mercado de urso, né? Bear, é urso em inglês. E como que o urso ataca, né? O urso ataca de cima para baixo, te dando uma patada. Bear market se chama mercado de baixa. Mercado de baixa são quando as ações estão caindo, fundos imobiliários estão caindo, né? Isso a gente chama de bear market. Quando você fala bull market, é um mercado de touros, né? Inclusive touro, chifre para cima. Exato, o touro dá a chifrada para cima. E aí, por exemplo, as pessoas que tiveram oportunidade de ir em Nova York até tentaram colocar um touro desse lá em São Paulo, mas não funcionou. Fizeram o favor de tirar, mas tudo bem. Tem um touro lá na Wall Street, né? Que significa um símbolo de prosperidade, né? Um símbolo de bear market. As pessoas de fato querem comprar ações para que essas ações subam. Tem um negócio meio esquisito lá. Você o cara pegar nas bolas. Eu já peguei nas bolas, então já. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tirei uma foto lá também de baixo, assim, ó. Mas enfim. Por isso vocês estão ricos, Quem dera, eu acho que eu teria que morar lá. Mas legal. Mas legal, cara. Então, assim, a gente tá sempre torcendo para ter um bull market, para a gente comprar ações e elas subirem, né? Então, assim, o ciclo de mercado é esse. Respondendo a sua segunda pergunta, é claro que quando a gente compra ações, a gente quer entrar num bull market, né? E a gente tenta evitar os bear markets. Só que nem sempre você vai conseguir fazer isso, porque ninguém é vidente, quem dera. Se a gente soubesse, a gente estaria muito bem. Só que assim, existe uma forma um pouco mais inteligente de abordar o mercado dessa maneira. Que geralmente são os mercados de baixa. Quando o mercado está super barato, Ju, por exemplo, você falou de pandemia. Na pandemia, o índice de ações brasileiro caiu pela metade, basicamente, tá? Aquele momento ali era um momento de você comprar as ações e não de você vender. Só que a sensação de que o mundo ia acabar, como foi bastante veiculado, né? E esse FUD, né? Essa movimentação do mercado, ela de fato influencia todos nós. Porque em retrospectiva é super fácil para mim falar também, né? Pô, tinha que ter comprado ali. Mas de fato, se você olhar as grandes quedas de mercado, em toda a história das ações, em qualquer lugar do mundo, se você compra as ações na baixa, você acaba tendo um retorno muito interessante do seu capital. Então, assim, mercado de baixa, compra. Mercado quando está super em alta, aí você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, analisar se você vai comprar ou não. Mas toda vez que a bolsa dá uma escorregada, é bom você ter um pouquinho de capital para comprar as ações que você gosta.
né? Como a gente fica sabendo que a bolsa está embaixo? Essa é uma pergunta... Coisas bem leigas, assim. Isso é uma pergunta complexa, assim, quando que a gente fica sabendo? E se essa baixa tem fim? Porque eu já cansei de ficar na baixa. Às vezes você está precisando de um resgate. Aí, né? Isso. Ó, é o seguinte, existe um indicador na bolsa que se chama preço sobre lucro. Né? O preço que uma ação está valendo versus o lucro que aquela empresa gera, o lucro por ação. Então, quando esse indicador está em torno de 12, 13, é mais ou menos a média da Bolsa Brasileira. Uhum. Só que esse indicador hoje, né, dia 21 de julho, ele está em torno de 7,5. Né? Então, caramba, o indicador estando a 7,5 versus a média histórica de 12, 13, você pode falar que a Bolsa está barata. Então hoje está barato. Hoje, dia 21 de relativamente está, exatamente. Relativamente está barata. Ju, isso quer dizer que a Bolsa vai subir amanhã ou que vai subir no próximo mês? Negativo. Isso quer dizer que você tem uma vantagem de médio prazo que você pode esperar alguns retornos interessantes para frente. Claro que não é só isso que manda. Você tem a dinâmica política do país, né? Se o nosso governo começar a tomar medidas econômicas não muito interessantes, a gente tem um impacto na Bolsa, né? Uhum. Se a gente tiver uma guerra na Ucrânia, ou sei lá, a China resolve invadir Taiwan, você gera essas problemáticas e isso reflete no preço das coisas. Afeta o mercado. E aí você tem também a questão da dinâmica de juros, a dinâmica de inflação, né? Uhum. Uma coisa que acontece, geralmente, é o seguinte, quando o juros está subindo, você geralmente vê o ativo de risco caindo, a bolsa geralmente fica barata. Nossos juros hoje está em 13,75. A Selic brasileira está nisso há muito tempo. Então é por isso que a gente está vendo essa bolsa um pouco barata também. Tá? Porque é muito mais interessante você aportar na renda fixa, nesse contexto, e comprar uma ação, Ju, que pode continuar caindo. Poxa, está pagando 13,75 ao ano, não é isso? Exatamente. É muita coisa, 100% né? do CDI ali, 13,60 mais ou menos, né, ao ano. Realmente. Exato, e quando esse juros está alto demais também, as empresas têm mais dificuldade de tomar crédito, de investir, né? E aí você o lucro dela diminui, né, da empresa. Exato, você tem uma expectativa menor de lucro. E por isso que as pessoas evitam um pouco de entrar nesse momento. Mas assim, tudo se antecipa, a gente já está falando em baixa de juros, adivinha o que aconteceu com o mercado? Ele saiu de 101 mil pontos para 120, numa pernada só. O que significa 100 mil pontos? É assim, Jô, quer ver? De forma bem simples. O que são os pontos? Você tem as maiores empresas do Brasil listadas na Bolsa Brasileira. E aí, por um critério de tamanho, né, a gente chama de market cap, que é a capitalização de mercado, é quanto que aquela empresa vale. Então, por exemplo, inclusive uma Vale, né? Aquela empresa Vale, a Vale. A Vale é uma das maiores empresas do país. Então, uma movimentação no preço dela, da Vale, na Bolsa, influencia muito o índice Bovespa. Uma Petrobras também tem muito peso. Os bancos, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, tudo isso influencia bastante o nosso índice Bovespa, tá? Então, é isso que essa pontuação da Bolsa saiu de 101 mil pontos para 120 mil pontos. É que a média dessas empresas mais que tem uma força, né, uma ponderação forte dentro do índice, a média delas estão em alta. Subiu de 101 para 120. Uma coisa boa. É uma coisa boa, subiu o preço, né? Valorizou, o valor da ação subiu e aí sobe esse índice. É como se ela medisse, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. É como se ele medisse o preço de esses preços subiram, né? Lógico que tem uma proporção, a Vale é uma empresa maior, proporcionalmente ela reflete mais esse valor, né? Exato. Tem até um negócio que eles comemoram, né? Quando o Ibovespa bate 100 mil, tem um negócio desse? Tem, né? É a festa dos 100 mil pontos, mas a gente já fez essa festa algumas vezes. Quando bateu nele, já perdeu a graça. Quando voltou pra ele. Voltou muitas vezes, Ju. Continua. Esses 100 mil pontos ninguém aguenta mais. Mas aí tem que aumentar, então, virar festa de 150 mil? Ô, Ju, o que nós esperamos como investidor é que sempre você alcance níveis maiores do Ibovespa, né? Só que não é isso que a gente está vendo no Brasil. Bate 100 mil e cai. Bate 100 mil e cai. Agora bateu 120, voltou a cair de novo, aí voltou para 101 e agora voltou para 120 de novo, tá um pouquinho de lado, né? É a história da renda variável, né, Thiago? É isso mesmo, né? Assim, isso fica oscilando e aí o que eu acho que é mais interessante é que essa virada do mercado de baixo para o mercado de alta é uma coisa que acontece uma hora para ninguém consegue. Agora é o mercado de alta. Isso não é fácil de definir, né, Thiago? Isso não é uma coisa... Não é fácil de definir. Mas assim, os investidores mais atentos conseguem entrar num ponto mais interessante, por assim dizer. Eu acho que a Bolsa, agora dando uma opinião, isso não é recomendação de investimentos, mas eu acho que a Bolsa segue super barata e tem diversos papéis baratos e interessantes para você comprar.
Pode ter uma cagada do governo daqui a pouco? Pode. Vai cair? Vai, mas assim, caiu, meu amigo. Se nada acontece de muito importante nessas empresas, compra um pouquinho mais. Fica ali tranquilo, respira e deixa o tempo passar um pouco. Tiago, você falou um pouquinho de governo, assim, pensando em conjuntura política, assim, a gente ouve, trocou o presidente X, Y, Z, agora ação, bolsa de valores não faz sentido mais. O cara que é investidor, ele tem que pensar isso mesmo? Ele tem que, agora troca tudo, mudou o presidente, muda... É assim mesmo, assim. Porque eu entendo que investe a longo prazo, ele tem que tentar, de alguma forma, fugir um pouco dessas mudanças, que é uma coisa até que não está sob controle dele. Ele não consegue controlar isso. Ele não consegue controlar a disposição política, uma mudança macroeconômica por uma questão política. Você não tem controle disso. Assim, Rafa, é um tema até bem polêmico, né? É bem polêmico, na verdade, sim, porque assim, o que eu vou falar aqui eu já ouvi de alguns clientes meus, né? Tiago, quero jogar meu patrimônio todo lá para os Estados Unidos, eu quero abrir uma offshore, quero sair daqui porque esse governo de agora vai acontecer isso. Vem história, vai virar Venezuela, vem aquele negócio, aquele terror né? Exato. Eu acho que a curto prazo a gente não existe grandes riscos de você sofrer ali um sequestro do seu patrimônio. É claro que a gente tem que ir observando ao longo do tempo, né? Como que está esse respeito aos direitos individuais, né? A própria legislação aqui no Brasil. É claro que assusta algumas medidas que foram tomadas, mas assim, tem que se tomar um cuidado, né? Com certeza, mas não acho que você fala, nossa, agora eu vou vender todos. Isso. Cara, não, talvez uma mudança pontual, né? Vou dar um exemplo. Assim, cara, agora eu vou vender Petrobras porque entrou uma outra gestão do governo, eu não acredito nisso e eu vou vender. Isso aí talvez até faça sentido, uma Eletrobras, né? Porque tem essa questão da privatização. Talvez faça sentido. Agora, você querer passar limpa do dia para a noite nos seus ativos e internacionalizar tudo, ou tomar uma outra Na minha visão, medida, Thiago, eu acho que é essas extremo. mudanças muito bruscas de girar muito rápido, eu acho que é sempre muito sangrento, né? Assim, você Com tem muita certeza. perda, né, cara? Tem, porque tem despesa operacional, você pode estar com ativos que na hora que você faz a saída, por ele ter um prazo maior, você toma um desconto, né? Você toma um pênalti, que a gente chama. Então, eu não recomendo essas viradas muito bruscas, não. E nem que você fique, até aproveitando, né? Nem que você fique mexendo no seu patrimônio toda hora. Sim. Eu, com os meus clientes, eu tenho uma régua de relacionamento. Ou seja, eu vou falar com eles todos os meses. E com alguns até um pouco mais, né? Eu vou falar com ele todos os meses. Mas vai ter meses que eu vou falar para eles, olha, do jeito que tá, nossa estratégia está setada, a gente não precisa mexer. Tá? Então, assim, se precisar mexer, vai ser uma mudança marginal, né? Um detalhe. Legal. Mas nessa linha. E falando um pouco sobre investimento internacional, assim, e aí você falou de fugir do risco país e tudo. Hoje é muito mais fácil investir internacionalmente do que foi há um tempo atrás. Você comprar uma ação de uma empresa americana, uma Apple, uma Google. Hoje é muito mais tranquilo, né? Cara, é muito tranquilo. É muito tranquilo porque você tem já tecnologia para isso. Dentro da XP você tem isso, até por outras corretoras. É fácil de fazer, o valor é pequeno, porque antigamente era muito mais caro de você fazer isso. E você pode, e de fato, assim, você investiu via um aplicativo da XP, por exemplo, internacional, a jurisdição é lá de fora. A legislação sobre esse capital é lá de fora. Se houver um bloqueio aqui no seu capital, isso não vai atingir o seu capital lá fora, né? Então, assim, é interessante de fazer, você pode pegar renda fixa lá fora, renda variável, né? E o que é legal? Quando você investe fora do país, você está, de certa forma, dolarizando, né? Se for via Estados Unidos, e a maioria você está dolarizando seu capital. Pô, o dólar saindo aí de 5 para 4,80, talvez seja interessante você jogar uma trancha, né? Uma parcela do seu recurso lá para fora, para montar uma posição tática, estratégica, né? Sim. Então, assim, eu acho bem legal ter esse recurso, utilizo com os meus clientes também. E como pessoa física, não precisa ter um valor alto para poder comprar? Não. Assim, a partir de $1.000, para renda variável até menos. Tão barato. Não é tão barato, não. Para renda variável até menos. Mas, assim, geralmente, pra você pegar um fundo lá fora, aí é mais ou menos um mínimo de uns $1.000, assim. Não é tão barato não, né, Gil? O Luiz quase chorou ali. Tiago, mas assim, eu vejo lá que as ações lá americanas tem um valor muito... Você pega a ação lá, R$13 a ação. Lá
$1.000, um valor muito alto, você compra fração lá de ação, como é que você faz, como é que funciona? Porque aqui você compra centena de ação, não é isso? Aqui você pode comprar fração também, que é o mercado fracionário, mas geralmente assim, aqui no Brasil o mercado à vista, que é o mais popular, você compra em lotes, né? Isso, de 100 ações. Então, por exemplo, se uma ação for R$13, como você falou, se você jogar 100 vezes isso, que é um lote de ações, você vai pagar R$1.300 no lote de ações. E o mercado americano, cara, é fantástico, porque a liquidez é muito alta, muito maior que o nosso. A negociação diária é frenética. Na verdade, os Estados Unidos é movido a mercado de capitais, né? Assim, é lindo de ver, assim, a dinâmica. E a população como um todo investe muito, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, pra gente, Ju, é muito complexo, assim, é uma coisa muito nova, apesar de que eu acho que isso já está mudando muito, mas lá nos Estados Unidos é muito comum se falar em mercado de ação, as pessoas terem, né, fundos de ação, isso é uma prática comum, né, Thiago? Sim, nossa, muito. Assim, o americano ele é muito inserido nesse ambiente de mercado de capitais. Aqui no Brasil ele tem crescido também. Até a própria participação de mulheres aumentou muito no mercado aqui brasileiro. Antes era bem incipiente, agora está bem maior. Por conta desses adventos de redes sociais, né, acesso, aplicativo fácil de baixar, conta grátis para abrir, cartão de crédito grátis, enfim, você vai entrando nesse mundo. A tecnologia facilitou muito isso, né, Thiago? Exato, acesso à informação. Cara, é fantástico, assim, o mercado brasileiro tem crescido. O Open Finance agora também tem melhorado. Então eu vejo... Esse eu não peguei não, é Open quê? É o Open Finance. Open Finance. Open Finance, O que é o Open Finance? Esdrúxulamente falando, as instituições financeiras, como um todo, passam a ter as suas informações financeiras. Né? E tendo essas informações financeiras, você estimula a competitividade entre elas, trazendo mais eficiência, custo, né? Baixo custo. Legal. Bem interessante. Legal. Tiago, e falando de investimento internacional, para mim é o momento do podcast, tá, Ju? É o momento que eu estava esperando há muito tempo que eu estou tentando marcar com o Tiago, para a gente falar sobre Bitcoin. E aí eu vou fazer, nesse momento, a gente falou sobre inflação e falou sobre impressão de dinheiro. O Bitcoin tem uma pegada muito interessante nesse sentido, porque é uma ideia de dinheiro com uma, como é que eu diria? Uma oferta escassa. Você limitada, não tem como... limitada. Então, isso por si só, diferente do real, do dólar, que você imprime dinheiro e... né, o Estado tem esse controle, né, o governo gera mais moeda, no Bitcoin isso é diferente. Isso traz uma perspectiva diferente em relação à análise da moeda Bitcoin, pensar em Bitcoin como moeda. O que é Bitcoin? É uma moeda? Essa bomba vai ficar comigo? Vamos lá. Ô Ju, Bitcoin é uma moeda digital, tá? Na verdade, Bitcoin ele é um registro eletrônico. Ele é um registro eletrônico que é feito dentro de uma blockchain. O que é uma blockchain? É uma rede mundial de computadores que você que pode ser o seu, por exemplo, se você quiser entrar para essa cadeia, né, de blocos, né? E, por exemplo, se eu mando, eu mando $1.000 pro Rafa, perdão, eu mando um Bitcoin pro Rafa, isso vai ser registrado nessa cadeia de blocos, né? Nessa cadeia, nesse blockchain, vai ser registrado em cada um desses locais, e esses locais que registram essa transação minha para o Rafa, eles são remunerados com frações do Bitcoin. Isso é mineração de Bitcoin. Tipo assim, por eles estarem processando uma informação, que se chama, o nome bonito é até Proof of Work, prova de trabalho, né? Por eles estarem processando uma informação sua de forma segura e numa rede de computadores, eles são remunerados por isso com uma fraçãozinha de Bitcoin. Tá? E isso torna a informação muito confiável, essa transferência, né? Então o Bitcoin é isso. O que o Bitcoin não é? O Bitcoin não é pirâmide, o Bitcoin não é fraude. Vou provocá-los mais uma vez. Por exemplo, você já viu muita gente fazendo fraude com real, com dólar, né? As pessoas vendem droga, né? Compram armas, enfim, fazem várias outras coisas, armas ilegais, né, no caso. Várias outras coisas com qualquer tipo de moeda, né? O Bitcoin é a mesma coisa. Você pode cometer um crime fazendo com o Bitcoin. Geralmente, quando você vê algo na televisão, tal pessoa sofreu uma fraude com Bitcoin, ela
Parece que a tecnologia é fraudulenta e não tem nada disso, né, Thiago? Não tem nada disso, exatamente. Então, eu acho que essa primeira barreira precisa ser vencida, né? De que Bitcoin não é fraude, não é pirâmide. Bitcoin é um registro eletrônico escasso, que vão existir 21 milhões de Bitcoins. Já existem 19 milhões, vão existir 21 milhões. Até 2154, que é a previsão. É um valor fixo. É um valor fixo. Isso é muito interessante, Ju, porque se a adesão ao Bitcoin, se as pessoas acreditam isso como dinheiro e você tem uma oferta escassa, a tendência é que o valor dele, o poder de compra do Bitcoin só aumenta. E o valor dele em real, em dólar, tende a aumentar, né, Thiago? Essa é a ideia. Mas da onde que sai essa fração que cada um recebe? Essa fração ela já está pré-programada no software do Bitcoin. Quando ele foi criado, há 13 anos atrás, em 2008, isso já foi pré-programado. Então, por esse exercício de registros, as pessoas já vão sendo remuneradas. Então esse dinheiro tá lá, tá só isso guardado. Isso é minerado. Isso existe um gasto energético. Tem um gasto energético. São computadores com a potência que vai gerando aquilo ali. A questão toda, Ju, que eu acho que é o mais fantástico, Thiago, é que isso não existe um controle, não existe um dono do Bitcoin. Isso é um algoritmo que os computadores vão processando ali e que ele falou muito bem, que a prova de trabalho cara, você quer gerar Bitcoin, você tem que gastar energia. E energia tem preço, tem custo. Então, não existe um controle de ninguém. Não vai dizer, Juliana, você agora é gente boa, eu vou te emprestar dinheiro com uma taxa de juros muito baixa e você vai ficar rica. Porque, sei lá, às vezes você tem uma condição política e o Bitcoin é uma moeda apolítica, é uma questão matemática. E isso é muito legal, né, Thiago? Exato, cara. E assim, eu sou entusiasta de criptos e principalmente do Bitcoin, né? Porque depois que você mergulha nisso e você começa a estudar, inclusive eu de coração falo que eu acho que é a temática que, se você não sabe o que é Bitcoin, para tudo que você está fazendo, estuda e entende. Porque eu acho que é o grande ativo dessa década. Eu acho que é uma solução assim, disruptiva mesmo. Eu também acho. Muito interessante. Enquanto você tem, por exemplo, a gente sofre de inflação, fala de inflação o tempo inteiro. O Bitcoin ele tem um efeito contrário, ele é deflacionário. Porque ele tem uma oferta limitada de bitcoins. Você vai ter 21 milhões de bitcoins e pronto, acabou. Né? Você tem 19 milhões em circulação. Estima-se que 5 milhões estão perdidos, então, pelos nossos cálculos, você tem aí 14 milhões em circulação. Perdido aonde? Se você perde... Exato. Mas aí que tá. Se você perde a sua chave, a chave de acesso a esses bitcoins, você não acessa ele mais. E ninguém mais acessa, porque é criptografado. Isso é muito louco. E aí a moeda tende a valorizar mais porque esse valor que tem ali, aquela quantidade de Bitcoin ali, não vai ser transferida nunca. Ela vai ficar perdida na blockchain. Né? E você consegue transformar esse Bitcoin em dinheiro mesmo? Sim? Claro. Vou ali comprar um carro, toma aqui um Bitcoin. Não, Tesla já dá pra comprar com Bitcoin, a não Tesla já dá. Várias empresas já negociam em Bitcoin. Você vê grandes empresas de adquirência, Mastercard, Visa, todas essas grandes elas já têm iniciativas cripto. O ecossistema de criptomoedas no mundo ele nunca foi tão quente igual está agora, número de pessoas envolvidas com esses projetos. Uma coisa importante de falar, as maiores gestoras do mundo, né, como por exemplo a BlackRock, que é a maior do mundo, e a Fidelity, que é a terceira maior do mundo, eles fizeram um pedido, tentar falar de forma fácil, fizeram um pedido para abrir uma oferta de investimento nos Estados Unidos, em Bitcoin, né? E se isso acontecer, se isso for liberado, vai ser uma enxurrada de dólares para Bitcoin. Porque, Ju, Bitcoin, quando você fala de moeda, você fala sempre da paridade. Então, você não fala que cada dólar vale 4,80 reais. Né? O Bitcoin, a cotação dele é em dólar. Assim, a mais conhecida tem em real também, obviamente, sim. Mas é o BTC, o USD, né? O USD é a mais conhecida. Então, por exemplo, um Bitcoin hoje está valendo em torno de 29, 30 mil dólares, dia 21 de julho. Então, por exemplo, cara, se o dólar, se toda hora se cria dólares, a qualquer momento, cria dólar pra caramba, sem um teto, e você não cria Bitcoin, olha o desbalanço, o desequilíbrio que você causa nisso, né? Você vai ter você vai estar cheia de oferta de dólar e você vai ter pouquíssima oferta de Bitcoin, que é um ativo escasso, é um ativo seguro, é um ativo criptografado, é um ativo que você paga a qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha uma internet. Exato. Né? E assim, eu tô bem empolgado com isso, porque eu invisto bastante, inclusive eu tenho na minha carteira, eu tenho investimento em Bitcoin também.
Então, assim, eu acho que vai ser disruptivo. Vários centros do mundo estão bem empenhados nisso. O mercado americano ainda é o maior. Eles estão tentando fazer uma regulamentação lá um pouco mais forte, mas no momento que você já tiver uma jurisdição lá nos Estados Unidos, uma jurisprudência, perdão, a tendência é que esse mercado se desenvolva muito lá. Mas se todo mundo fizer, não vai dar muito pouco para cada um, não? Aí que tá. O que vai acontecer? Você tem as frações do Bitcoin. Eu posso passar para você 0,2 Bitcoins. Se todo mundo quiser, sabe o que vai acontecer? Vai explodir o preço do Bitcoin. Vai sair de $30 mil para 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ju, um Bitcoin são 100 milhões de satoshis. Não é isso, Thiago? Acertei? Exato. Um Bitcoin são 100... É os centavos. Entendi. Assim, né? Não é centavos, porque centavos são 100. É uma fração de 100. Uhum. São 100 milhões, então são 21 milhões vezes ela é 100 milhões de fracionária, satoshis. ela pode né? Então, se... você consegue quebrar e você pode comprar 0,0000001 Bitcoin. O Bitcoin ele é considerado commodity. Sua blusa e te dá aqui... Isso, na verdade, 2 satoshis. a origem do Entendi. Bitcoin, é poder, Ju, fazer transferência de dinheiro de mim para você sem passar por nenhum intermediário. Entendi. Isso é uma ideia muito disruptiva. Pelo fato de que eu não preciso do banco mais, é pela própria rede dele você Entendi. consegue transferir. E vira valor. seguro, porque tem vários computadores fazendo Isso essa é um segurança. processo. Assim, Entendi. do ponto de vista tecnológico, é muito complexo, né, Thiago? bem complexo. Mas é muito interessante a ideia, assim, realmente é uma coisa muito legal, assim, essa ideia da descentralização, de não ter uma empresa, de não ser... Isso é muito legal, né, Thiago? Isso é muito... E na contramão do principal problema do mundo, né, que eu acho que é essa desvalorização do seu capital. Pô, a gente trabalha pra caramba, né? Você fica lá na UTI, lá pesado, trabalhando com força, soa pra caramba pra ganhar a sua renda e ao longo do tempo a sua renda vai sendo dilapidada. O seu patrimônio vai sendo dilapidado porque a sua moeda vai valendo cada vez menos. Você poderia estar juntando real, mas isso é um problema. Porque Exato. esse real cada vez vai valer menos, né, Thiago? Isso é muito louco. Exato. Né? E o Bitcoin, assim, ele como mercado, ele tem um ciclo próprio dele. Que a gente chama de halving, eu acho que talvez não vale a pena explicar isso, mas ele tem um ciclo próprio dele, que ele vai ficando cada vez mais escasso nesses halvings, né? E você pode se aproveitar disso também. Ano que vem vai ter mais um, então dá uma estudada no halving aí que vale a pena. Muito legal. Cara, assim, eu ia te perguntar, Ju, assim, como é que é aquela... Tem um vídeo, hein, Luiz? Tem um vídeo que o cara, assim, o senhor operou criptomoeda do Bitcoin? Então você operou criptomoeda. Você opera criptomoeda, né, Thiago? Você opera, né? Então... Eu opero criptomoedas. Legal, muito legal. Thiago, foi muito legal, Ju, assim, eu acho que pra gente que não tá habituado a essa questão de investimento, assim, agregou muito, e a gente viu que é uma coisa que dá pra se aprender. Eu acho que a gente sempre discute muito sobre o médico cada vez abrir mais a mente pra ver coisas além do processo assistencial, aprender como gerenciar o consultório, como se organizar financeiramente. Eu acho que é fundamental, né, Ju? Eu acho certeza. que isso é uma coisa muito importante pra gente. Foi muito legal esse bate-papo aqui hoje, porque realmente agregou muito. Agregou muito Obrigado, mesmo, Rafa, cara. obrigado, muito Ju. legal mesmo. Foi top. Foi legal falar pra vocês médicos aqui. Espero que a AMD também dê uma Com certeza. Uma grande crescida. Estou impressionado com a estrutura. Bem legal. Parabéns. Thiago, a gente ficou super feliz. Thiago é um amigo pessoal. Thiago é irmão do Rodrigo, que formou comigo. Então, assim, para mim, ainda mais legal trazer um cara que eu gosto como pessoa e tem é extremamente carinhoso, né? Não podia ter falado isso não, pode cara. falar, pode estar liberado. Thiago TT pode falar então, né? Thiago Porque o irmão dele é meu amigo, ele também é meu amigo. Então, assim, trazer um cara competente e, acima de tudo, uma pessoa de caráter, pra gente é sempre muito legal. A gente sempre se preocupa com isso, Thiago. Show de trazer bola. pessoas Obrigado, aqui competentes e que são realmente pessoas muito honestas no que fazem. Isso pra gente, né, Ju? Isso é muito legal. Recíproca mais que verdadeira. Obrigado. Legal, a vocês cara. aí. Valeu mesmo. Show de bola. Tem que falar dos cursos? Ah, sim. Como eu falei muito hoje, eu não sou de falar tanto, Ju vai fazer o encerramento. Eu não vou lembrar? Ah, claro que você vai lembrar. Vai, eu te ajudo. Nossa comunidade, www.mdensino.com. É uma comunidade, Thiago, muito legal, que a gente traz aulas, assim, quase que um aplicativo ali, né, Ju? Que Ju, essa semana, lançou uma aula fantástica lá, que a gente, Brasil todo, a gente já está divulgando aí, e é bem legal, são atualizações em relação ao paciente grave, que é a nossa área de atuação. Sim. Então, bem legal, mdensino.com, nossa plataforma. Instagram,
@MD Ensino. Perfeito. O Spotify, MD Ensino Cast. Isso aí. YouTube. Isso, MD MD Ensino. Ensino, @MD Ensino também. @MD Ensino. E E o Telegram. isso aí. Como que é o nome do grupo Telegram? Mudou, né? Medicina na prática. É? Isso, MD Ensino e Medicina na prática. Vou Que a, seguir gente, vocês. que a gente faz lá. Lá é um Instagram que a gente faz discussão de casos clínicos, da vida real. Sim. Ah, tem um paciente na UTI, como é que eu tô manejando? A gente troca informação. É muito legal, acho que é uma coisa muito viva, entendeu, Thiago? E a gente, cada vez mais com essa questão da tecnologia, a gente quer tentar trazer isso para cada vez mais para prática, ajudar realmente mesmo outros Legal. colegas Muito e legal. agregar. Bem Isso aí. completo. Não é isso, Ju? É isso aí. Galera, obrigado. Ju, deu tudo certo? Tamo junto. Sobrevivemos sem Então tá Gabriel. bom. Ih! Fechado. Valeu, Obrigado, galera. gente. Um abraço. Até mais. Valeu.